Sr. Reitor da Universidade Aberta, professor Dr. Carlos Reis, em 2008 apresentou um estudo sobre a proposta de internacionalização da língua portuguesa. Qual é o balanço que faz relativamente a esta questão? É uma excelente pergunta e a resposta para essa pergunta deve ser dada, a meu ver, por quem encomendou o estudo, e que foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros. É ele que tem a tutela e a responsabilidade da difusão da língua portuguesa e, portanto, da internacionalização da língua portuguesa. Sobretudo ele. E o balanço não pode deixar de ser um balanço crítico. Pouca coisa, quase nada foi feito do que era proposto. De forma que, em matéria de internacionalização da língua portuguesa, estamos quase como estávamos. Isto é, no plano das promessas, no plano dos desejos, no plano dos afetos, mas não no plano das concretizações que levem, de facto, a algo mais do que a rotina que já se fazia do ensino do português no estrangeiro e que permitisse realmente aquilo que toda a gente sabe que existe e que é um potencial considerável de internacionalização. Considera que é uma prioridade, ou que deverá ser uma prioridade do nosso país? O interesse de Portugal é maior do que, eventualmente, o interesse do Brasil ou de outro país de língua portuguesa? São interesses diferentes, mas que têm que ser conjugados. Agora, são interesses que têm que ser compreendidos e isso julgo que ainda nunca foi compreendido em Portugal. Não é uma prioridade? Não, que essa prioridade não é só a prioridade da internacionalização da língua, é a prioridade da internacionalização da cultura, do abrir caminho para os negócios, do cativar gente para Portugal e, portanto, é alguma coisa que transcende aquilo que eu chamo a rotina cotidiana, digna, sem dúvida, mas limitada, do ensino do português no estrangeiro e a estrangeiros, ou do ensino português a comunidades de lusodescendentes no estrangeiro. Estamos a falar de uma coisa muito mais ampla e que, de facto, não se compadece com essa rotina. Como se não houvesse reconhecimento relativamente à língua, que para a nossa economia seria uma mais-valia. Existe, por vezes, a tese, e até mais do que por vezes, creio que é uma tese consolidada em muitas cabeças, de que a economia vai à frente e a língua vai atrás. Isto para dizer de uma forma muito esquemática. Outros países, a Espanha, por exemplo, têm feito de forma diversa e os resultados têm sido muito diferentes para melhor. A difusão e a internacionalização da língua e da cultura são, no fundo, se me permite a expressão um pouco militar, a vanguarda da presença de um país com todos os outros componentes, designadamente económicos, no estrangeiro. E isso, creio que em Portugal ainda não foi entendido. Deveria Portugal liderar verdadeiramente esta internacionalização da língua ou deveria ser outro país? É difícil marcar aqui lideranças, porque estamos a falar de uma cena e de atores assimétricos e muito desiguais. Do ponto de vista da dimensão do poder económico, da projeção internacional, Portugal não se pode comparar com o Brasil não se pode comparar com a Guiné-Bissau e assim por diante. Nós estamos a falar de registros diferentes. Portugal tem, digamos, uma relação com a língua muito mais antiga, uma matriz cultural, apesar de tudo, com uma singularidade própria, uma colocação na Europa e uma tradição, um historial de, por exemplo, presença na África e no Oriente, que o Brasil só agora é que começa a ter. O Brasil, pelo contrário, tem realmente hoje em dia um reconhecimento nos espaços internacionais que é natural dada a sua dimensão e a sua pujança económica. Angola é um país que se pode já considerar emergente e, portanto, há aqui uma série de assimetrias que têm que ser muito consertadas num plano que eu julgo que ainda não existiu também. E essa que é concertação o passa do desenvolvimento diplomático. Por Portugal. Passa por Portugal, passa pela diplomacia portuguesa, pela brasileira, pela angolana, etc. Passa pela compreensão das singularidades dos vários países e passa, sobretudo, por uma atmosfera de confiança recíproca. E eu creio que essa atmosfera de confiança recíproca, por exemplo, entre Portugal e o Brasil, nem sempre tem existido. Confiança, mas também assunção, porque sabemos que muitos políticos, quando estão internacionalmente reunidos, não se expressam na sua língua-mãe, não é? Na sua língua, no português. Portanto, utilizam, por exemplo, o inglês para se expressar. É verdade, e isso é lamentável, mas há bons exemplos que mostram como se deve fazer, por exemplo, o do ex-presidente Lula da Silva, que fala em português onde quer que esteja e disso não se envergonha, antes, pelo contrário, até tem honra nisso mesmo. E até dirigentes africanos. Por exemplo, o falecido presidente Samora Machel também fazia o mesmo. Em Portugal, infelizmente, nem sempre isso acontece. Em Portugal, o nosso discurso político e os nossos atores políticos
e insistem muito, sobretudo quando estão em Portugal, na retórica eufórica de que o português é uma língua falada por muitos milhões de falantes, que é uma língua muito importante, etc. Está presente em não sei quantos continentes, mas a ação política esgota-se aí. E isso é um erro colossal. Relativamente ao Brasil, também se diz que o Brasil não tem uma política de língua sustentada, estruturada. Como é que encara esta crítica? Olha, provavelmente o Brasil não tem essa política porque se calhar não precisa dela no mesmo sentido em que Portugal precisa. Porque a política de língua do Brasil passa pelos negócios, passa, se quiser, pela música popular, passa, se quiser, também pelo futebol, passa por muitas frentes que um país daquela dimensão pode cultivar, de uma forma até, se quiser, relativamente desconexa, mas que Portugal não pode cultivar, dada a sua dimensão e dado, de facto, o déficit de projeção que ainda tem no estrangeiro. Relativamente à norma ortográfica, ao acordo ortográfico, perspectiva que Portugal vai adotar de forma integral o acordo ortográfico. Portugal... Não deixa de ser ainda polémico. Há muita gente que se nega absolutamente a utilizar a norma ortográfica. Há um verbo em Portugal que é um verbo quase tabu, em muitos planos. Que é? Mudar. Mudar custa. E toda a gente tem opiniões sobre coisas que não sabe. E assim se tem passado com o acordo ortográfico. E aí, de novo, o déficit da vontade política é tremendo. O acordo ortográfico foi adotado no Brasil, entrou em vigor no Brasil, está a ser ou já foi em países africanos, em Portugal vai sendo. E isto tem um custo terrível. Há um período definido. Há um período que, inclusivamente, tem sido encarado de forma perversa, como quem diz, só é obrigatório ou só se vai usar daqui a não sei quantos anos. Não é verdade. Já estamos a viver o período... Aqui na Universidade Aberta já está? Já, e em muitas outras, por exemplo, na Universidade do Porto também. Agora, ainda não houve da parte do Estado português uma atitude clara e inequívoca no sentido de isto tem que se fazer. É um acordo que foi firmado, que foi ratificado pela Assembleia da República, que foi confirmado pelo Presidente da República, e os países têm que ser como as pessoas. Se são países de bem, têm que cumprir aquilo a que se comprometeram. E como é que o Sr. Professor analisa esta resistência? Analiso-a em boa parte como uma resistência à mudança e em parte também como uma resistência a aceitar. E isso está no imaginário do cidadão comum, que eu também sou, mas muito cidadão comum em Portugal resiste a aceitar a ideia de que Portugal já não manda na língua sozinho. Portugal é condómino do português. E essa ideia de que nós é que inventámos a língua e é que difundimos a língua é uma ideia neocolonialista, é uma ideia que revela muita intolerância e, portanto, enquanto não houver uma pedagogia em torno do que há de tortuoso neste modo de pensar, é difícil aceitar que Portugal e o Brasil e Angola e Moçambique, etc., têm interesses condivididos e que não há aqui realmente posições de ascendente. Então, quando algumas pessoas escrevem, por exemplo, relativamente ao acordo ortográfico, que não se revê minimamente na forma de escrita proposta pelo acordo, que o acordo fere a língua portuguesa, como é que o Sr. Professor entende? Faço uma sugestão, opiniões? Se puderem. Leiam um texto da literatura portuguesa, de Garrett, de Camilo, de Essa, do século XIX, com a ortografia da época, leiam-no com a ortografia atual, mesmo anterior ao acordo, e digam-me o que é que esse texto perdeu. Não perdeu absolutamente nada. Mudou, se quiser, a capa superficial da língua, mas não mudou a qualidade literária nem a expressividade daqueles textos. Muita gente ignora que a ortografia é, em grande parte, uma convenção, e uma convenção que vai mudando. Já aconteceu assim. Aconteceu assim no princípio do século XX, aconteceu assim a meados do século XX. Primeiro houve essa estranheza, vai continuar a acontecer, é natural. O seu estudo publicado em 2008 continua a fazer sentido hoje? Quem manda no país é que o dirá. Mas penso que sim, que continua a fazer sentido, porque ele é mais, como digo, do que a afirmação das rotinas triviais do ensino do português no estrangeiro e a estrangeiros, que são muito dignas e muito necessárias, mas que não esgotam, de facto, aquilo que deveria ser uma verdadeira política de língua. Sr. Reitor, muito obrigada. Muito obrigado também.